Provérbios 24, verso 3 até o verso 34. Leitura um pouco longa. Provérbios 24, verso 3 até o verso 34. Semana passada nós estudamos o 23 e fomos até o verso 2 do capítulo 24 e falamos sobre a cobiça e a inveja. E hoje nós teremos um outro tema a partir do verso 3 do capítulo 24 até o verso 34. Diz assim a palavra do Senhor, os irmãos vão acompanhando com atenção. Provérbios 24, do 3 em diante. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livros que estão sendo levados para a morte, salvos que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Você gosta de seguir regras? Pergunta estranha, né? A gente tem um militar aqui, né? Tem que seguir regra, não tem jeito, né? É algo natural ao ser humano, nos parece ser natural, o desejo de não seguir regras.
uma criança, um adolescente, tem as regras em casa. Aí ele diz assim, não vejo a hora de chegar à maioridade e ser dono do meu próprio nariz, porque ele não tem que prestar obediência aos pais. Lê do engano, porque a Bíblia ensina que nós devemos honrar pai e mãe, e isso não quer dizer até você sair de casa ser independente. É um mandamento para a vida inteira. Mandamento que se multiplicarão os seus dias, né? A obediência, o respeito, né, aos pais. Mas desde o princípio o ser humano prefere a desobediência do que a obediência, do que as regras. Porque Deus falou, não coma do fruto da árvore. E o homem foi, isso aqui, né, tem um ditado que tudo que é proibido é mais gostoso, né? Tudo que é proibido desperta a atenção do ser humano. Só você falar não, que as antenas já ficam ligadas. Por que não? E aí o ser humano vai querer experimentar, né, para poder saber o que é e do porquê sim e do porquê não. É uma realidade nossa que nós temos dificuldades. A gente vive um mundo assim. Até numa sociedade onde a regra do nosso tempo é o amor, né? O amor, esse amor também passa por cima de qualquer coisa, não segue regras. Mas a palavra de Deus nos ensina que o amor, ele tem os seus preceitos. Porque Deus é amor. Então ele ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, e esse amar a Deus sobre todas as coisas é um resumo dos primeiros 4 mandamentos. Só adorar um Deus, não só ter um Deus, só cultuar a esse Deus, honrar a esse Deus e não ser irreverente em relação a Ele, não tomar o nome de Deus em vão, e separar um dia para cultuar esse Deus, para dedicar para Ele, além de trabalhar 6 dias. Então, o amor a Deus é um resumo de todas essas regras, né? Mas o que a gente percebe, e o amor ao próximo é o resumo de todos os outros 6 mandamentos, né, que vai do 5º ao 10º. E a gente percebe que no nosso tempo, a fala do amor, essa expressão, essa palavra amor, está completamente distante daquilo que a Bíblia mesmo ensina para nós. Porque o nosso tempo fala de um amor, mas um amor sem compromisso, um amor sem respeito, é um amor hedonista, é um amor que é baseado apenas no prazer e naquilo que me satisfaz. Biblicamente falando, não é amor, é qualquer outra coisa menos amor. E aí a gente chegou ao capítulo 24 de Provérbios, que é o final desse trecho das palavras dos sábios, como a gente já mencionou. Não eram provérbios da autoria de Salomão, mas foram provérbios usados por ele a ponto de serem inseridos nesse livro. Então já era do conhecimento. E aí esses provérbios são inseridos no livro em que o material geral, a maior parte, pertence a Salomão, né, de autoria de Salomão, iluminado, inspirado pelo Senhor. E nesse capítulo 4 ele vai fazer um apelo à sabedoria, mas ele vai mostrar o que acontece se nós regemos a nossa vida pela sabedoria e o que acontece se nós regemos a nossa vida sem essa sabedoria divina. E aí o que no livro de Provérbios ele fala sobre insensatez ou o homem que não teme a Deus, ele vai trazer um aspecto aqui, e aí o que eu quero usar o verso 20, o verso de número 21, verso 21 e 22, como o resumo de todo esse capítulo, que ele vai mostrar que não existe uma vida neutra, né? Igual aquela história de que, já contei isso aqui, né, nos estudos de Provérbios, tinha um cara em cima do muro, aí de um lado Jesus falando para ele, vem para cá, vem para o meu lado, vem para o meu lado, vem para o meu lado, e está Jesus insistindo, vem para o meu lado. É uma ilustração, né? Não é bem por aí, né? Vem para o meu lado. E aí o diabo do outro lado lá, fazendo outras coisas, né? Do outro lado do muro. Aí o cara ficou intrigado, falou assim, ô diabo, Jesus está aqui me chamando, você não vai me chamar para ir não? Não vai? Rapaz, você já está do meu lado e nem sabe. Não existe em cima do muro na vida cristã.
Se você não se posiciona, você já se posicionou. Se você não se posiciona pelo bem e pela palavra de Deus, você já se posicionou. O não se comprometer já é um comprometimento. Seja com a sabedoria divina, seja com aquilo que é contrário. E aí o que ele vai mostrar que esse lado contrário à sabedoria, em todas as nuances, em todos os aspectos, é rebelião contra Deus. Essa palavra rebelião é uma palavra forte. E aí ele usa aqui no verso 21, teme ao Senhor, né, essa expressão temer ao Senhor, que é uma expressão que está presente em todos os livros de sabedoria, a gente encontra em Jó, a gente encontra em Provérbios, a gente encontra em Eclesiastes, porque é o princípio da sabedoria, a Bíblia ensina, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Quando você teme a Deus, você vai pensar 2, 3 vezes antes de tomar determinada decisão, antes de praticar determinado ato. Então teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Aqui essa expressão, os revoltosos, são aqueles que não se submetem a regras, aqueles que não se submetem às leis, sejam as leis divinas, sejam as leis dos homens. A pessoa que sempre é do contra. Existem pessoas no nosso país, né, tão polarizado, embora o mundo seja polarizado, mas nosso país tão polarizado nessa questão política, né? Você não pode ser um meio termo, né? Ou você é PT ou você é Lula, né? Ou você é Bolsonaro, ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Não é mensagem subliminar não, tá, gente? Ou você é Lula ou você é Bolsonaro, né? Não tem como você falar assim, olha, Lula tem coisa boa e coisa ruim, Bolsonaro tem coisa boa e coisa ruim. Você não pode fazer isso, porque isso é tomado como algo que você vai estar em cima do muro, né? Então é muito difícil, né? Alguém que não se submete está sempre do contra. E por outro lado, a sociedade parece exigir isso, né? Você tem que se posicionar nesse sentido. Ou você vai ser a favor de um e contra o outro. Você não pode escolher, e a gente vai ver sobre isso, que o Filho de Deus ele tem esse discernimento não é um sistema, ele vai conseguir discernir todas as nuances de todas as áreas, sejam questões políticas ou conceituais. Ele vai ter condição de ter esse discernimento, extrair dentro de cada área o que é certo e o que é errado, né? E aí ele vai mostrar isso, essa questão de se rebelar, de não se submeter. E ele vai mostrar que esse caminho de rebeldia, no verso 22, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína virá daqueles dois. Quem são esses dois aqui no texto? O Senhor e o Rei, aquele que não se submete à lei de Deus e aquele que não se submete à lei dos homens. Uma hora ou outra, esses que não se submetem às leis, que são os revoltosos, são aqueles que estão sempre interessados em promover mudanças, mas de princípios, que a gente está mencionando aqui, sempre interessados em promover mudanças, mas mudança de princípios e valores absolutos. E aí ele vai dizer que esses são que vão sofrer punição, tanto das mãos do Senhor, quanto das mãos do governo civil. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, Saul, ele desobedece a Deus. E aí, a palavra de Samuel para ele é, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E daí vem o tema da nossa meditação nessa noite. Se existe o caminho da sabedoria, que é a obediência e reger a nossa vida pelos princípios da palavra de Deus, o contrário disso é se rebelar, se revoltar contra essa lei, contra esses princípios. O que quando Saul fez e não considerou a palavra de Deus, foi tido como rebelião. Então tem dois caminhos, um caminho para ser seguido, mas o ser humano vai ter que escolher o que ele vai seguir, ou o caminho da sabedoria divina, ou o caminho da rebelião contra Deus. É o que o texto vai nos ensinar
a respeito desse tema, onde a gente está tirando aqui, desse verso 21 e verso 22. Jesus ele deixa isso claro em Mateus, capítulo 22, verso 21. Algumas pessoas quiseram questionar Jesus. Mestre, é lícito, é correto pagar o imposto a César? Aí Jesus pergunta, que imagem tem na moeda aí? Que efígie está desenhada aí? De César. Então dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus nos ensina a termos a responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Nós temos o compromisso diante da autoridade divina, que é a palavra do Senhor, e diante da autoridade dos homens, que são o governo instituído sobre nós, independente se eles são de Deus, cristãos, teístas, tementes a Deus ou não, creem em Deus ou não, nós devemos sujeição. Nós vivemos um sistema democrático. Os apóstolos e os servos de Deus do passado viveram em sistemas de monarquia, onde o império mandava e não tinha voz. E eles se sujeitavam, entendendo como Paulo diz em Romanos, capítulo de número 13, que não existe uma autoridade que não tenha sido instituída por Deus. E eles, antes de qualquer coisa, se sujeitavam a Deus. E aí Jesus ensina, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então a sabedoria ou a rebelião, que nós vamos escolher? Nós vamos escolher a sabedoria, claro, né? Embora isso vai ser demonstrado na nossa vida prática. Você pode falar e vir à frente, ser batizado e dizer, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, quero professar a fé nele, quero seguir com ele. Mas a sua vida demonstrar outra coisa completamente diferente, né? E aí, Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Exatamente. Então vamos lá. Existem vários textos vários versículos que irão nos ensinar sobre a presença da sabedoria, tá? E se alguém quiser intervir, tiver algum questionamento, fique à vontade. Do verso 3 até o verso 10, tratará disso. O contrário também é verdade. Se você não segue a sabedoria divina, a instrução, e quando a gente fala de sabedoria divina, a gente está falando da instrução da palavra de Deus. Segue a palavra, o que a palavra está ensinando. Se a sabedoria divina está presente na nossa vida, tudo à nossa volta, tudo em nossa vida vai desfrutar disso. Porque tudo será pavimentado. Sabedoria, interessante essa reflexão, porque sabedoria não é um caminho que nós escolhemos a despeito dos outros. Tem tantos caminhos, então eu vou escolher o caminho da sabedoria. Não é apenas isso. Mas a sabedoria, ele é o calçamento, ele é o pavimento, ele é o fundamento através do qual você vai construir a sua estrada. Então ele precisa ser o calçamento, o pavimento, o fundamento da sua família, no seu trabalho, na igreja, em qualquer lugar onde você estiver. Então não é simplesmente algo que eu escolho, mas algo através do qual eu vou construindo e dirigindo a minha trajetória. Então, eu quero mencionar primeiramente que a sabedoria é um instrumento de Deus através do qual nós edificamos e preservamos a nossa família. O verso de número 3 mostra isso, e ele vai dizer, com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Casa, nós devemos entender família, né? Pessoas. E aí o salmista, no Salmo 127, ele vai nos ensinar isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Existe uma dependência de Deus nesse sentido. Então, quando eu busco a Deus para que a minha família seja edificada, seja construída debaixo da vontade e da orientação do Senhor. Isso significa que na condução do meu lar eu preciso seguir os preceitos de Deus. No que diz respeito à fidelidade no lar, no que diz respeito a respeito. Quando a gente lê Efésios capítulo 5, a partir do verso 22 até o verso de número 33, e no capítulo 6, do verso 1 ao 3, ou do 1 ao 4, Paulo ele vai tratar sobre o casamento e vai tratar também sobre o relacionamento dos pais com os filhos, que os pais não devem provocar a ira aos filhos,
Então deve ser um relacionamento de respeito. E aí então, quando a sabedoria é praticada no lar, ela traz prosperidade. Então o verso 4 vai nos mostrar isso. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, né? Cada parte da casa, de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. E aqui, embora não está isento uma interpretação de uma questão financeira, porque aquele que tem sabedoria, ele vai ser diligente no trabalho, isso é um contexto geral em Provérbios, né? Aquele que não tem sabedoria vai ser preguiçoso, o que a gente encontra do verso 30 ao verso 34. Mas não é essa interpretação só que nós devemos trazer para nós, porque ainda que a sabedoria nos ensine a diligência, né? O verso de número 27, se você observar, ele vai dizer: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a casa. Então, quando você tem sabedoria, você trabalha e você desfruta no seu próprio lar dos recursos, assim como Provérbios ele termina falando da mulher virtuosa, né, no capítulo 31, e ele menciona a mulher virtuosa, que é alguém que trabalha desde cedo e não come o pão da preguiça, né, está sempre trabalhando para manter a sua casa. Então o verso 27 ele nos chama, é um chamado a sermos zelosos pelo trabalho e através do trabalho mantermos a nossa família, mantermos a nossa casa. Eu já vi situações em que a igreja teve que ajudar famílias ou família, porque o marido não trabalhava, só vivia no bar bebendo. Então já vi casos assim, né? E aí a gente já fez reflexões sobre isso nesse sentido. Fica até difícil de uma decisão, até quando a igreja ajuda, porque existem crianças precisando, né? E a gente acaba ficando refém de algumas situações, né? Então a gente tem que ajudar pensando na necessidade, na real necessidade daqueles que precisam, e não com base em merecimento. Mas o que Provérbios está dizendo é que se você trabalha, você sustenta a sua casa. Mas os benefícios, esses bens, eu quero olhar para essa expressão lá no verso 4, a casa vai se encher de todos os sortes de bens preciosos e deleitáveis, não como questões materiais. Porque existem muitas famílias que têm tudo o que desejam e não têm o principal, que são valores, são virtudes, cumplicidade, cuidado, amor, respeito. Pelo contrário, tem indiferença. Então a nossa casa, quando ela é edificada na sabedoria, ela vai ter diálogo. Precisamos de diálogo dentro das nossas casas. Precisamos de saber ouvir o outro, não querer empurrar a nossa vontade, aquilo que a gente pensa. Isso requer o quê? Humildade, entender que você não é o dono da razão. Então, quando a sabedoria edifica a nossa casa, quando nós usamos a sabedoria que vem do alto para edificar a nossa família vai desfrutar de verdadeiras virtudes e valores, porque é isso que mantém o lar, não é recurso financeiro, né? E aí tem até algumas frases de efeito, né? Que uma casa se constrói com tijolo e cimento, mas um lar não. Um lar não se constrói com tijolo e cimento, né? Uma família se constrói com cuidado, com amor, com respeito, cumplicidade, diálogo, né? Então a gente não pode esquecer disso. E ele vai mostrar sabedoria em outras áreas também. A sabedoria, além de ser um instrumento para edificação e preservação da família, ela é um instrumento de Deus através do qual nós enfrentamos as tribulações da vida. É preciso ter sabedoria para enfrentar as dores. Porque se você não tiver entendimento do que Deus faz em situações de lutas, a gente definha, a gente perde a esperança, a gente desanima. Então, versos 5 e 6, ele diz: mais poder, obrigado, Ana,
Não, está cheio ainda. Obrigado. Assim eu bebo água, né? Porque aí... Versos 5 e 6, ele vai dizer: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, da multidão de conselheiros está a sabedoria. Com esses dois versículos, ele vai nos falar da relevância, da importância da sabedoria, para que nós enfrentemos as adversidades da vida. E ele menciona o poder que a sabedoria tem, mais do que a força. Então, nós entendemos que não é a força que nos dá a vitória sobre as nossas lutas. A sabedoria tem mais influência nas nossas dores do que a força. E aí, se você ler o Salmo 147, verso 10 e 11, Salmo 147, verso 10 e 11, alguém leia para mim, por favor, porque aí eu deixo os irmãos falarem um pouquinho, porque eu emendei, né? Ninguém quase falou nada até agora. Salmo 147, verso 10 e 11. Então Deus nos faz... Esse mesmo. Deus não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Ou seja, não é a força que determina onde nós iremos chegar, as vitórias que nós desejamos sobre a nossa casa, na nossa vida, mas o quanto nós aplicamos a sabedoria divina em meio ao sofrimento. Aí é preciso entender aquilo que Jesus falou em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com a sabedoria da palavra de Deus, com o entendimento desse texto, você entende que por ser filho de Deus, você não está isento das aflições. E você entende que mesmo em meio às aflições, Deus é poderoso para te sustentar e te socorrer. Pronto, aí você enfrenta. Mas se você não tiver isso, na hora da dor, na hora da luta, você vai segurar em quê? Na medicação, na capacidade do médico, no quanto você ainda consegue suportar a dor? Porque chega uma hora em que as nossas forças se esvaem. E aí não sobra nada. Aquela mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia e que gastou todos os recursos dela para tentar resolver o problema dela. É assim que acontece com a gente. Quando a gente não busca o Senhor, a gente pode gastar tudo, não adianta nada. Mas se a gente confia em Deus, a gente vai gastar tudo o que tem. Pode não resolver nada, mas a gente ainda vai ter uma âncora para a nossa alma. Porque a gente sabe que se a gente morrer aqui, a gente está no lucro porque a gente estará com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Perceba que a sabedoria divina não é aquela que promete curas, não é aquela que promete vitórias nas nossas expectativas. Era o Resistência Podcast do Rodrigo Oliveira, membro da Igreja de Conselheiro Paulino. Já fez uma propaganda aqui na transmissão. Estavam falando sobre coaching teológico. Aí estavam falando sobre isso, né? Porque hoje tem surgido essa moda do coaching. Né? Você é capaz, né? Você pode vir fazer isso, basta você seguir esse passo e tal. Eu fiquei surpreso porque era coaching teológico. Né? Ou seja, aí ele estava falando que, quando você falou essa questão da cura, dessa questão,
e ele fala que o coaching teológico é a evolução da teologia da prosperidade. Né? Porque a teologia da prosperidade, você vai para a igreja, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar. E aí ele fala que tem surgido, né, essa questão do coaching teológico, que justamente é um perigo de reclamação pior que a teologia da prosperidade, né, porque aí a gente ainda tem Deus fazendo alguma coisa. No coaching você é o agente. Né? Deus é o cara que está te observando e torcendo por você. E aí tem uma parte que ele fala que tem um coach, eu esqueci o nome dele, não sei se é pastor ou pregador, e ele fala assim: você é o ponto fraco de Deus. Né? E ele cita Salmo 51, se não me engano, onde ele fala que Deus não resiste ao coração contrito. Né? Ele fala que quando Deus não resiste é porque Deus não suporta ver você sofrer. Né? Ele vai fazer o que você quer que ele faça. Né? Mas ele não fala de arrependimento, não fala de sabedoria, e é interessante porque quando você falou isso eu lembrei. Né? O que é a sabedoria como o provérbio fala? É você buscar aquilo que Deus tem para você. E aí ele até cita o texto de Tiago, quando o Tiago fala, mestre, você não pode dizer que vai fazer isso ou vai fazer aquilo, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você tem que dizer assim: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. E essa é a sabedoria, é entender que Deus está no controle de tudo, o que interessa, o que é legal, né? E aí ele faz um gancho. Né? Por que essas igrejas neopentecostais, igrejas estão cheias? Porque é legal ser um culto à noite ouvir, né, as palavras bonitas, que você é o ponto fraco de Deus, né, que Deus tem coisas boas para você, mas não prega o arrependimento, né, não prega a cruz de Cristo, não prega o sofrimento de Cristo. Né, e aí a gente olha para esse texto de Satanás, do provérbio, e a gente pensa, né, o que esse é um perigo. E aí ele menciona a guerra e amplificando esse termo, e não tratando apenas guerra numa questão literal, mas como as tribulações da vida, de uma forma geral. E ele diz: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a sabedoria. Então, a sabedoria, ela nos dá o entendimento para a gente enfrentar e saber que no mundo nós vamos ter aflições, saber que não é pela nossa capacidade, pela nossa força que a gente consegue superar e passar pelas aflições. Mas aí se mantém também como um elemento extremamente importante a prudência e o estar disposto a ouvir conselhos de sábios. Não é de qualquer um. Você tem que saber a quem e em quem você empresta seu ouvido para buscar orientação. Não pode ser com qualquer um. Preciso de conselho. Tá, mas não vai buscar. Tem que vigiar muito bem a fonte que você está buscando conselho. E aí ele diz: a prudência e o ouvir os conselhos dos sábios são expressões dessa sabedoria que nos encoraja a enfrentarmos as piores guerras da nossa vida. Porque você vai avaliar, você vai pensar, prudência é o quê? É você ouvir e você praticar a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. O prudente é aquele que ouve e pratica as palavras que Jesus ensina. Então você vai considerar, você vai avaliar, você vai buscar orientação, valor certo ou errado, vontade de Deus ou não. O insensato não tem como responder, mas aquele que tem a sabedoria de Deus tem. Então isso aponta para nós de que a sabedoria está longe daquele que não a deseja. Mas se você procura a sabedoria, se você deseja essa sabedoria, você vai viver por ela e você vai ser capaz de julgar todas as coisas. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15. 1 Coríntios 2, verso 15. Então, o homem espiritual julga todas as coisas. O que isso significa? A palavra melhor aqui na tradução seria: o homem, ele consegue avaliar, discernir todas as situações. Então, o homem espiritual, ele vai olhar para uma circunstância e ele vai dizer: olha, isso aqui é o que Deus quer, isso é o que Deus não quer. Terá esse discernimento, porque tem como base, como pano de fundo, como fundamento, a palavra de Deus, a sabedoria que vem de Deus.
Mas se eu fecho os olhos ou tapo os ouvidos para a palavra de Deus, eu não vou ter discernimento nas decisões que eu preciso tomar. Porque Deus não vai... Algumas pessoas talvez esperam assim, eu estou orando para Deus me mostrar o que eu preciso fazer. Já ouviu isso? Eu estou orando para Deus me revelar que decisão eu tenho que tomar. Não, espera aí. Deus não vai descer numa nuvem, ou Ele vai se materializar e vai falar assim, Luiz, você precisa fazer isso. Você mesmo deu testemunho terça-feira aqui, como é que Deus falou com você. Você abriu a palavra. É a palavra. Então o discernimento, ele vem quando nós olhamos para a palavra, olhamos para a nossa vida, as circunstâncias que nós estamos vivenciando e falamos assim, essa decisão que eu vou tomar é aprovada pela Bíblia? Se sim, Deus aprova. Deus quer. É a vontade de Deus. Se não, então não serve para você. Esse é o discernimento que o crente tem que ter. De avaliar a sua vida e as decisões à luz da palavra de Deus. Por isso o homem espiritual, e nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, os versículos anteriores, ele vai dizer que o homem natural não conhece as coisas de Deus porque eles são loucura. Mas ele só conhece se o Espírito Santo de Deus ensinar isso a ele. Então é o Espírito Santo que nos dá um entendimento, e Jesus já havia falado isso, que iria nos guiar a toda a verdade. Então, significa que o cristão tem condições de discernir as circunstâncias e emitir uma opinião de valor que expresse realmente a vontade do Senhor. E aí no verso 7 está dizendo que a sabedoria difícil não vai ser alcançada por aquele que não deseja a sabedoria. E ele não vai ser chamado para emitir qualquer opinião. Não sei se você já passou por uma situação dessa. O que você acha disso? Uma pessoa que não é da igreja e te procurou para você emitir uma opinião a respeito de uma situação, porque sabe que você é evangélico, porque sabe que você tem uma relação com a palavra de Deus, com Deus, e espera que você tenha uma palavra nesse sentido, para ajudá-la a discernir que decisão tomar. Olha que responsabilidade. Muitas pessoas vêm, pastor, estou nessa situação, o que tem que fazer? Olha que responsabilidade. Aquilo que eu e você falamos para as pessoas, para ajudar a discernir a situação, que decisão tomar, que caminho escolher. Então, é o que Salomão está dizendo. A sabedoria nos ajuda aí a discernir, e o tópico, esse terceiro tópico, é que a sabedoria é um instrumento de Deus através do qual nós seguimos a justiça. E esse é o primeiro aspecto da justiça, o discernir o certo do errado. É discernir a vontade de Deus daquilo que Ele não aprova. E emitirmos assim a opinião, esse juízo de valor. Então, essa pessoa que está seguindo a justiça, pela sabedoria que vem do Senhor e tem discernimento, ele não será parcial com o ímpio. Aí a gente pula lá para o verso 23 e 26. 23 ao 26, né? Ele diz, parcialidade, verso 23, parcialidade no julgar não é bom. E quando eu estava meditando nesse texto, estava lembrando aí, né, da política do Facebook, né? Lula livre aqui, Bolsonaro dali, aí um critica o outro. E é isso que a gente vê. E as pessoas tomam um partido, esquece Jeremias 17. Maldito o homem que confia num homem, que não é um nem outro. E a gente vê as pessoas que se matam por causa disso, né? Viram inimigas por causa disso. E ele está dizendo, a parcialidade não é boa. Você tem que saber julgar, não adianta você tomar partido, e ele vai complementar como que isso se manifesta. Verso 24, o que disser ao perverso, tu és justo? A pessoa fez coisa errada e você está passando a mão na cabeça dela, dizendo, não, está certo, fez certo, só para ficar bem. E não é esse o caminho. E ele diz, pelo povo será maldito e detestado pelas nações, mas os que o repreendem, ou seja, repreende aquele que errou, o perverso, se acharão bem,
e sobre eles virão grandes bênçãos. Então, nesses versículos, ele vai ainda completar, verso 26, né, que está dentro desse contexto, como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas, aqui retidão, justiça, verdade. Então, é alguém que é imparcial, e suas palavras serão agradáveis, pois serão retas e promoverão a justiça. Essa justiça que nós devemos promover através do discernimento, de emitir opiniões, juízo de valor a respeito das atitudes das pessoas, né, sem justificarmos o perverso, porque às vezes a gente vê que a pessoa está errada e aí continua para fazer média. E não é bom. E aí ele vai dizer, no verso 17, verso 18, que essa justiça não nos dá o direito de escarnecermos daqueles que pecam contra nós. Então a gente vê muitos evangélicos escarnecendo das autoridades. Ou escarnecia na época lá da Dilma, escarnece agora na época de Bolsonaro. Isso é descumprir um mandamento, que é respeitar as autoridades, honrar pai e mãe, e incluir autoridades superiores que foram constituídas por Deus sobre nós. E às vezes a gente vê expressões de pessoas, quando dá alguma coisa errada, vibram. Ou quando não muito ofendem, né? Ofendem, usam palavras que não seriam palavras dirigidas a qualquer pessoa, muito menos às autoridades. Então o verso 17 e 18 ele vai dizer, quando cair o teu inimigo, não te alegres. Aí você está lá, aconteceu tal coisa, vai, yes! A justiça de Deus tarda, mas não falha. Vibra. Então, quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Por um lado ele diz, olha, não passe a mão na cabeça do perverso, inocente o perverso, e chama ele de justo. Mas também, e se ele estiver errado, você vai falar com ele que ele está errado. Mas se ele sofrer as consequências dos erros dele, não se alegre com isso. Porque ele pode clamar ao Senhor. E Deus vê que você está se alegrando com isso. E Deus punir você ao invés dele. E aí é o que ele diz aqui. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, verso 18. Para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade. Para que o Senhor não fique entristecido ao ver que você se alegrou com a decadência do próximo, com a tribulação do outro, e desvie dele a sua ira. E aqui a ideia é que Deus desviaria do perverso a ira dele e apontaria, miraria em você, porque agora você está agindo igual a um deles. E aqui é interessante porque esse é um aspecto interno. Não é o que você manifesta externamente. Né? Acontece alguma coisa lá com alguém que te fez mal, aí você fala, ainda bem que Deus não dorme. Né? Bem feito. A gente dá aquela vibrada. Ainda que você não fale, mas por dentro você falou, mesmo, Senhor, glórias ao teu nome. Né? Todos nós. Mas eu não estou me lembrando de graça dele, mas simplesmente porque estou alegre porque foi justo. Né? A justiça foi feita. Na verdade não é, né? Sim, Joel. Quando a gente erra, né? Senhor, tem misericórdia do teu servo, né? Quando é outro que erra, Senhor, faz a tua justiça, né?
Ou seja, pune o outro, né? Livra a mim e pune o outro. Geralmente é assim, né? Mas, e nesse aspecto interno, ele vai mostrar, ele diz aqui, no verso número 12, ele diz, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações. Se você engana, você acha que aquele que pesa os corações não vai saber? Então, esse aspecto de se alegrar com a desgraça do outro, com o que o outro vai sofrer, ainda que seja, que ele esteja colhendo o que ele plantou, né, vivenciando tribulações, e se alegrar, é um aspecto interno e Deus julga esse aspecto interno. E a gente não tem como escapar esse juízo divino. Pode falar, Roma. Justamente para a gente não se alegrar com a desgraça, né, do inimigo. Aí tem uma relação com pessoalidade, que se é o teu inimigo, é alguém com quem você teve uma relação. Né? E no verso 19 ele diz, não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos. Mas eu também não posso afligir aqui é não se preocupar. Né? E aí eu estava lendo quando eu li rápido, mas então você também não ter pena, né, do malfeitor quando ele de repente vai, né, sofrer as consequências disso. Né? Porque aí eles andaram no caminho errado porque eles viram que os maus pareciam prosperar. Então ele se sentiu tentado. Quem nunca pensou assim, não adianta nada servir a Deus, não adianta nada a igreja, não adianta nada fazer isso, não adianta nada obedecer ao Senhor, não adianta nada ser certinho, porque a gente só leva na cabeça. Aí é o que ele está dizendo, não te aflige, não se inquiete. Deus é justiça. E Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Né? É o que ele fala aí no verso 12. Então, nesse sentido aí. Mateus 5, verso 44. Mateus 5, 44. Alguém leia aí, por favor? Então, a justiça, a sabedoria que nos leva a uma vida de justiça vai nos ajudar a ter discernimento, vai nos ajudar a sermos imparciais, né? A falarmos a verdade e a amarmos os nossos inimigos, a não tratarmos os outros como somos tratados, mas a tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados. Sim, mas daí você sentir prazer naquilo? Sim. O Lula está preso. Tem que pagar o que ele fez. Exato. A justiça foi feita. Então, aí por isso, lembra que eu mencionei o aspecto interno nesse versículo 17 e 18? Porque é Deus que vai olhar para o seu coração e saber se você se alegrou ou não. É um aspecto interno, é você ter prazer, esse se alegrar, é se alegrar mesmo, é você ter prazer quando o outro está na tribulação. Não, é a satisfação da justiça ter sido cumprida. Não é isso aqui, não é isso aqui. Não é a satisfação de ter a justiça feita, mas é a satisfação de ver o outro que fez algo com você pagando, sofrendo. É essa palavra que eu anotei aqui, escarnecer. Exato. Se eu não me engano, Ezequiel, capítulo 33, se eu não estiver enganado, ele vai dizer que Deus não se alegra nem na morte do perverso.
Deus não se alegra, mas Ele quer o quê? Antes que o perverso se arrependa, se converta e siga o caminho dele. Mas às vezes a gente não quer isso para aquele que nos feriu. Mas é outro sentido, né? É outro sentido. Que Deus tem prazer na morte dos seus santos, no sentido que Ele tem um cuidado especial com aqueles que são dele. Exatamente. Exato. E a gente percebe que não é só coisa de criança, porque adulto também tem isso, né? A ilustração valeu, né? Mas a gente tem isso, né? Então, amar o nosso inimigo e orar pelos que nos perseguem. Então, se você ama o seu inimigo e ora por aquele que te persegue, pronto, você já está tendo uma postura contrária ao se alegrar com a desgraça alheia. Você não vai se alegrar. E aí, Romanos 12, verso 20, ele diz, Paulo ele ensina que nós devemos vencer o mal com o bem. Então ele vai dizer, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso. O contrário do verso 17 e 18 é isso. Se alguém que te feriu, batesse na sua porta, pedindo ajuda, e aí? É fácil pregar, é difícil viver, mas é o que a Bíblia diz. Ele não falou que ia ser fácil, né? Então vamos lá, vamos seguir, porque a hora não para. Aqui também podemos entender que não nos pertence a vingança. A gente é levado ao verso 29. Porque o verso 29 ele diz, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Primeiro é preciso fazer um contraste com o verso de número 12, porque quem paga segundo o proceder de cada um é o Senhor, é aquele que pesa os corações, não o ser humano. E a Bíblia vai nos ensinar que é a Deus quem pertence a vingança. E aqui dois conceitos aqui nesse verso 29. Isso tudo dentro do aspecto da justiça. A gente está avaliando a justiça, discernimento, imparcialidade, amar o inimigo, não vingar-se, né? Vencer o mal com o bem. E aqui em Mateus 7, verso 12, ele vai dizer, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você não tem que fazer às pessoas aquilo que elas fizeram com você, mas você tem que fazer a elas o que você gostaria que elas fizessem com você. É diferente. Essa é a lei áurea. Isso não está só na Bíblia. É uma regra, é a regra de ouro da humanidade. Tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Isso não embora alguns estudiosos vão dizer que em Jesus essa forma positiva aparece pela primeira vez. Que é o quê? Você faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. A forma negativa é essa aqui. Eu vou tratar as pessoas como elas me tratam. A forma positiva aparece em Jesus. Pode falar, Joelma. O que ela fez, né? Você continuou, quando chegou, com esse estado, mas sempre tranquilo, sempre mostrando a conduta cristã. Passou uns tempos depois, a pessoa foi para a igreja dela. Hoje são irmãs em Cristo. Glória a Deus. Ganhou um irmão, uma irmã, né? Então, Mateus 7, 12 nos ensina isso, que tem a ver com o verso 29, que a vingança não nos pertence. E ele completa dizendo, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas.
A gente precisa deixar a retribuição com o Senhor. Romanos 12, verso 19, eu já citei o 20 e 21. O verso 19 de Romanos 12, ele vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Davi, embora ungido rei de Israel, não ousou levantar a mão contra Saul, que o perseguia para matá-lo. Mas ele entregou-se ao Senhor e deixou tudo com Deus. Deus pode fazer o que quiser, mas Ele não vai sofrer pelas minhas mãos. Estava lendo aqui, né? Ao Senhor pertence a vingança. Na verdade, essa vingança é aos nossos olhos, né? Porque os olhos de Deus é justiça. Isso aí. Né? Ele está retribuindo. Embora seja, sim, correto, né? Embora seja uma linguagem que a Bíblia usa, porque a manifestação da justiça divina, quando vem em ira, é a vingança dele contra os inimigos dele, né? Mas é um aspecto da justiça. Tanto que esse aspecto da vingança está dentro desse tópico justiça, né? Que vem pela sabedoria. Para que esse sentimento não esteja no nosso coração. Estava falando aqui para o Cristiano, já diz o sábio, né? A vingança nunca é pena, mata a alma e envenena. Eu não lembro de ter escutado isso não. Né? Então ele diz: a mim pertence. Olha só, o verso de número 19. Eu quero só pegar essa frase: mas dai lugar à ira. Tem gente que pode dizer: não, dar lugar à ira é o quê? O que é dar lugar à ira? É deixar ela extravasar? Até Jesus irou, né? Então não é errado irar. Né? Jesus irou, então dá lugar a ira e deixa a ira extravasar. Não é isso que está dizendo. É quando a ira está aqui, você pega e tira ela daqui. Tira ela do seu coração. Dá lugar à ira é tirar ela. Então essa é a ideia, porque existem pessoas que dizem: não, dá lugar à ira, ou seja, até Jesus irou, então não é errado. Embora a Bíblia ela nos ensina, né, que não deve se pôr o sol sobre a nossa ira. Irai-vos, o Luiz lembrou que irai-vos e não pequeis. Que ser humano consegue se irar e não pecar? Alguém? Que quando você se ira, você já quer que Deus desça um raio do céu. Então, o mal pertence ao diabo, a ira não. A ira, mas a ira aqui nesse contexto nos leva à justiça divina. Então dá lugar à ira. Quem consegue se irar sem pecar? Porque a nossa ira, ela vai ser um juízo que não vai ser a punição na medida certa. Mas Deus não. Deus, quando Ele se ira, Ele faz isso na medida certa. Por isso Jesus se irou e não pecou. Foi o único ser humano que se irou e não pecou. A Bíblia ela fala em Apocalipse que Deus vai derramar o quê? A sua ira. Mas a ira é pecaminosa de Deus? Não. Mas porque é a manifestação de quê? Da justiça. Porque não é ali, nesse contexto de Apocalipse, a justiça, a ira divina, não é para corrigir. Aí a gente não usaria o termo ira. Se fosse para corrigir, a gente usaria o termo disciplina. Porque Deus disciplina quem Ele ama, e a disciplina vai para os filhos, para serem corrigidos seus filhos. E a gente lê em Apocalipse que Deus dá sinais, e mesmo assim aqueles que não se renderam a Ele, não se arrependeram dos seus pecados. E aí é onde Ele derrama a sua ira, que é o vinho da cólera de Deus, sem mistura. E Apocalipse, a gente já estudou Apocalipse aqui, quando Deus derrama o vinho da sua cólera, sem mistura, é que não há possibilidade de arrependimento.
Então ele não tem, ira pura. Então, no aspecto divino da justiça, só ele é capaz de punir as pessoas conforme os seus erros, na medida certa. Pode falar, Paulo. Qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria-se ao Senhor. Então, justiça, redenção e glória de Deus. Se não estiver ligado em Jesus, não vai trilhar, não vai pavimentar a vida com a sabedoria. E encerrar. A boca fala do que o coração está cheio, né? Se ela falou isso, porque o coração dela já tinha outra coisa. Exato. O verso 28, e aí é o último versículo que a gente vai tratar a respeito da justiça, né? Do caminho da sabedoria. O verso 28, ele nos ensina a uma postura em que nós manifestamos a justiça através das nossas palavras. Né? Então a sabedoria estará nos lábios e no coração, e não nos levará a mentir contra o nosso próximo para obtermos algum benefício. Aqui está incluído o falso testemunho, mentiras e fofocas. Aquele que vive e rege a sua vida pela sabedoria divina, que é um instrumento através do qual nós praticamos a justiça, seguimos a justiça, ele vai vigiar as suas palavras, como Davi mencionou em determinado lugar, no Salmo: Senhor, põe guarda na porta dos meus lábios enquanto estiver diante de mim o meu inimigo. Ou seja, para que eu não venha falar aquilo que eu não devo falar. Então esses foram aspectos da justiça, a sabedoria, que é um instrumento para seguir a justiça, a sabedoria, que é um instrumento para enfrentar as adversidades, as tribulações da vida, e a sabedoria, que é um instrumento através do qual a gente edifica a nossa família, o nosso lar. E o segundo ponto desse estudo, né, o primeiro está dividido em 3 partes, o segundo ponto fala sobre a rebelião, que é o lado contrário. E eu vou mencionar rapidamente alguns aspectos que a gente encontra do verso 8 ao 12, verso 15, 16, 19, 20, 30 ao 34. A ausência de sabedoria se mostra como rebelião contra Deus, contra o próximo e contra os governantes e até mesmo contra a família. Aqueles em quem não há a sabedoria serão insensatos e rebeldes, serão agentes do mal. Isso a gente encontra no verso 8 e 9. Né? Então, ele diz: ao que cuida em fazer o mal, mestres de intriga lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, escarnecedor e abominável aos homens. É aquele que não tem sabedoria. Então, ele se rebelou contra o bem, se rebelou contra Deus. Então, ele é um agente do mal, é um filho do diabo. Tiago, capítulo 3, verso 15 e 16, os vê assim, dizendo que é uma sabedoria, ele chama de sabedoria terrena, animal e demoníaca, trazendo toda sorte de coisas ruins. A rebelião por ignorância não nos isenta do juízo divino. Paulo, ele trata nos primeiros capítulos de Romanos, Romanos 1, Romanos 2, que a própria revelação geral, que é a criação, é o suficiente para a nossa condenação, mas não é suficiente para a nossa salvação. Somente Cristo e a palavra revelada são suficientes para a nossa salvação. Mas para alguém ser condenado ao inferno, basta a criação, que a própria criação testifica que existe um Deus. E aí então,
A rebelião por ignorância não nos isenta do juízo divino. Olha o que ele diz aí, verso 10 ao 12. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, se você não tem coragem e fé para enfrentar as tribulações, você pode ser alguém forte, mas que não vai adiantar de nada. Ou seja, é preciso ter sabedoria para você ter coragem e fé. Livros que estão sendo levados para a morte, salvos que cambaleiam indo para serem mortos. Então existem pessoas que precisam de cuidados. E aqui até mesmo espirituais, discipular, evangelizar, livrar aquelas pessoas que estão indo para o inferno, mas não apenas esse aspecto espiritual, né? Como a ideia de uma missão plena evangélica é você discipular, ensinar a palavra, mas também você cuidar do corpo, é o lema da missão vida, né? Sopa, sabão e salvação. Você atende a pessoa em todos os aspectos, de forma holística, né, de forma integral. Mas ele vai dizer no verso 12, se você disser, não soubemos, eu não sabia que tal pessoa precisava de ajuda, eu não estava sabendo, será que por você não saber você vai estar isento? Não, Deus vê o coração. Deus vê o coração e Ele vai julgar. Então, porque o Senhor vê os corações e conhece com quais intenções fazemos o que fazemos. A rebelião, mesmo ao lado da força, não tem poder diante da coragem e da fé para enfrentar as tribulações, que é o que eu mencionei no verso 10. Quando alguém pode socorrer outra pessoa e se faz indiferente à necessidade do próximo, que é o verso 11 e 12, também não escapará ao juízo do Senhor. E aí é onde a gente chega à conclusão de que uma pessoa sem sabedoria divina será alguém que só pensa em si mesma, será alguém orgulhosa e egoísta. Será uma pessoa orgulhosa e uma pessoa egoísta. Então, se há orgulho e se há egoísmo no meu coração, há uma probabilidade de que eu não esteja dirigindo a minha vida com base na sabedoria divina, mas estou sendo rebelde em relação à vontade do Senhor. A falta de sabedoria divina leva o ser humano a se rebelar contra os justos, verso 15 e verso 16. E esses rebeldes sofrerão tribulações e não poderão se levantar, provarão do seu próprio veneno. Isaías 59, verso 14 e 15, mostra que uma sociedade sem Deus, ela pode perseguir os cristãos. E diz lá, e quem se desvia do mal é tratado como presa, ou seja, o justo ele é perseguido. Paulo também ensina isso em 2 Timóteo 3,12, quando ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você está procurando uma vida reta diante de Deus, diante dos homens? Prepare-se. Você vai ser perseguido. Apocalipse, capítulo de número 20, a partir... antes do verso 11, verso 10, verso 7 ao 10, ele vai dizer que Satanás reúne o mundo e cerca o acampamento dos santos. Ou seja, é isso que o diabo faz, ele reúne as nações, todos os conceitos e valores para serem contra o povo de Deus. E a gente já experimenta. Né? Estava lendo hoje, Karine pegou hoje material, Karen vai entrar numa matéria nova na escola, até calhou aí o estudo, né? Vai pegar uma matéria nova, começar a falar sobre o corpo humano, e o livro apresentou uma definição de casal. Karine me perguntou, como você definiria um casal? Eu falei, um homem e uma mulher, ou macho e fêmea. E aí no livro vem a definição de casal, quando duas pessoas resolvem viver juntas e estabelecer uma família. A sutileza. Eu fui no Aurélio, o antigo Aurélio, casal, um par formado por um macho e uma fêmea, ou um homem e uma mulher. Tá, o Aurélio, não sou eu que estou dizendo. Se alguém pudesse estabelecer um processo contra mim, né? É o Aurélio que está dizendo, estou citando o Aurélio. Né? Então percebe como conceitos e valores são colocados na sociedade e estão ensinando os nossos filhos, por isso tem que ensinar a Bíblia para eles. Né? Estão ensinando os nossos filhos. E isso vai fazer com que o mundo nos persiga. Porque se você se posiciona, esses dias ficarem assistindo um programa na televisão, a pessoa falando, não, aí porque eu tive que sair da igreja, porque arrumei uma namorada, e era uma mulher que estava falando isso.
E aí mostra qual a imagem que a televisão quer mostrar, que a igreja está errada porque excluiu a pessoa da comunhão, a pessoa falou que teve que sair da igreja, a igreja sai como errada e a pessoa que foi excluída como coitadinha e certa. É isso que o mundo está fazendo. Prepare-se, biblicamente. Entenda e prepare-se para estar disposto a perder a vida para ganhá-la. Porque é isso que Jesus nos ensina. Então, todo aquele que quiser viver justa e piedosamente será perseguido. A rebelião contra a sabedoria divina trará eterna ruína, perdição eterna. Verso 19 e 20 mostra isso. Porque ele diz, no verso 20, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Isso é um contraste com o verso 14, verso de número 14, porque ele diz, então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, se achares haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Enquanto o justo, aquele que segue pela sabedoria divina, tem bom futuro e esperança perpétua, aquele que se rebela contra Deus e contra a palavra do Senhor, ele tem perpétua ruína. Isso aqui é o que Provérbios ensina para nós. Siga a sabedoria, você tem vida eterna. Abandone a sabedoria e você será lançado na perdição eterna, no sofrimento eterno. É isso que Provérbios ensina, que o pai ensina ao filho. Quando o ser humano abandona, isso aqui é importante, quando o ser humano abandona a palavra do Senhor, a vontade de Deus, ele será capaz de primeiro abandonar o Senhor. É o que ele diz assim, o insensato pratica o mal. Abandonou o bem, então abandonou o Senhor. Ele vai abandonar a palavra do Senhor, a vontade de Deus, e será capaz de abandonar o Senhor, abandonar o próximo. Ele é capaz de perseguir, ele é capaz de mentir, ele é capaz de enganar, então ele abandona o próximo. Perceba que aqui ele já descumpriu os 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. E aí ele abandona o seu trabalho, verso 30 ao 34, onde menciona o preguiçoso. Ele não cumpre o papel dele de mordomo de Deus. Deus criou o homem e colocou ele lá no jardim. Para quê? Para lavrar o solo, para cuidar do solo. O homem tem que trabalhar. E aqui ele diz que aquele que vive na preguiça, que é o contrário de alguém que tem sabedoria, ele não é diligente. Então ele abandona o trabalho. Se ele abandona o trabalho, ele abandonou a própria família. Porque no verso 27 ele trabalha para edificar a sua família, para sustentar a sua casa. Então ele abandona o Senhor, ele abandona o próximo, ele abandona o trabalho, ele abandona a sua família e por último ele abandona a si mesmo, que é o verso 30 a 34, que ele diz, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar. Ele não é diligente, ele não é zeloso, e uma hora essa preguiça vai apanhá-lo. Então ele não ama nem a si mesmo. Jesus fala, ame o próximo como a você mesmo. Então é alguém que se rebelou contra tudo e não está cumprindo o seu propósito. Esses versículos enfatizam que o preguiçoso demonstra que ele não consegue amar nem a si mesmo. E eu quero encerrar com verso 13 e verso 14. O apelo do pai ao filho para que desfrute da sabedoria, fazendo uso dela constantemente. Escolher a sabedoria de Deus é escolher um futuro de bênçãos e de esperança no Senhor. Jesus nos ensinou que quem pratica a sua palavra é alguém prudente e completou dizendo que quem o ama será o que obedece a sua palavra. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria. Está no capítulo 8, a gente estudou sobre isso. Portanto, sem Jesus pavimentando nossas escolhas e decisões e atitudes, jamais desfrutaremos do verdadeiro caminho, pois nele, ainda que caiamos em tribulações, verso de número 16, não ficaremos prostrados, pois ele nos levantará. O verso de número 16, o cair aí, é estar sujeito às tribulações e não cair em pecado, tá? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. É uma questão de tribulação, de lutas e dificuldades. Mas o justo, quando cai em tribulação, essa o apanha. E ele não tem como. O ímpio, quando cai em tribulação, essa o apanha e ele não tem como se levantar. Mas aquele que é de Deus, que pavimenta a sua vida na sabedoria divina, em Cristo, com um ótimo texto que Paulo Sérgio trouxe aqui, em Cristo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, Cristo é a sabedoria. Provérbios
capítulo 8, mostra isso, a sabedoria personificada, que nós entendemos que é Jesus. E nele nós edificamos e construímos a nossa família, a nossa vida, a justiça e fugimos de qualquer expressão de rebelião contra Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação?